Nós já vimos em Apocalipse capítulo 12 sobre a mulher e o dragão. E nós vimos, Apocalipse capítulo 12, que a mulher foi aquela igreja hebreia que creu em Jesus Cristo nos dias de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. E o dragão, nós vimos que foi o Império Romano nos dias de Jesus Cristo, que dominava naquele tempo através da espada, através do ferro. Era o poder do Império Romano. Era Satanás dominando o mundo através da força do Império Romano. Então nós vimos Apocalipse 12 sobre a mulher e o dragão. E nós também vimos sobre Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar. Aquele dragão vermelho de Apocalipse 12, que foi Roma imperial, que dominava o mundo, ela foi ferida, ela foi vencida por outros reinos, e ela foi ferida, e ela então, Satanás passou de Roma imperial para Roma papal. Ela mudou de poder, né? Aquela besta, aquele poder, uma besta é um poder. Então, aquela besta que subiu do mar, Apocalipse 13, versículos 1 a 10, mostrando que aquele dragão vermelho passou para a besta de Apocalipse 13, que subiu do mar, que veio de muitas águas, né? Povos, gentes, multidões. E ela se tornou então a Igreja Católica Romana. Roma imperial deixou de dominar o mundo naqueles dias através do império e passou a dominar o mundo através da igreja. No ano 325 eles formaram a imagem da besta naqueles dias, a Igreja Católica Romana. Certo, meus irmãos? Simplesmente Satanás mudou de poder, né? Mas era o mesmo Satanás, o mesmo diabo, conforme nós vemos lá em Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Tudo a mesma coisa, certo? É Satanás operando através de uma besta. Satanás operando através de um poder. E nesta noite, então, vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse 13, versículos 11 a 15. A besta que subiu da terra. Se houve uma besta que subiu do mar, e esta foi a Igreja Católica, quando ela surgiu, lá no começo das eras, ali quando estava também cumprindo Apocalipse 6, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, viu um cavaleiro do cavalo branco, e aquele era o anticristo, que desceu, e ele então se manifestou ali através da igreja, através de um sistema, de um poder religioso. Ele vem num cavalo branco para poder enganar, porque Cristo também vem num cavalo branco. Em Apocalipse 19, quando Cristo vem para o milênio, ele vem num cavalo branco. E Satanás para enganar, o anticristo para enganar, ele então em Apocalipse 6, há 2000 anos atrás, ele vem num cavalo branco. É Satanás, meus irmãos. Só que ele vem e ele engana como? Através da igreja, através da religião, através de doutrinas erradas, através de pensamentos do homem, né? Através da besta que subiu do mar, da besta que surgiu de onde havia povos, gentes, multidões. E agora nós vamos ver este mesmo Satanás manifestando no final, depois de 2000 anos, quando ele, a besta que subiu da terra. Amém?
Então vamos entrar aqui na mensagem do profeta. Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Uma besta subiu do mar. Então nós temos que entender que subiu do mar. Mar, a Bíblia diz que quer dizer multidões, gentes, povos, né? O irmão Branham vem e diz, ela veio da Europa. Ela veio de Roma. A besta, aquele poder, quando ela surgiu. A besta, quando a Bíblia fala subiu, o irmão Branham vem e simplifica a coisa para nós e diz, a besta, quando ela surgiu aonde tinha povos, gentes, multidões. E o irmão Branham então vem e diz, ela vem da Europa. E ela veio justamente ali de Roma, a igreja romana. E ela estava assentada sobre 7 montes, as 7 cabeças, de Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, versículo 3, e vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, era lá em Roma, e esta que subiu do mar, ela está assentada sobre 7 montes, que é as 7 cabeças, 7 cabeças quer dizer, é a igreja, este poder que surgiu do mar, das águas, aonde tinha povos, gentes, da Europa, e ela está assentada sobre 7 montes, é Roma, é o Vaticano, né, onde a igreja então, ela surgiu, a igreja romana, né, a igreja católica apostólica romana. Não temos nada contra os católicos, certo, meus irmãos? Estamos falando apenas da história, isto está em qualquer livro de história, que você ler sobre o surgimento da igreja católica, está mostrando ali, simplesmente estamos tomando aquilo que o irmão Branham diz, sobre a revelação da palavra de Deus. Como os 7 selos revelou todos os mistérios, então, tudo está claro para nós, hoje, para a esposa de Cristo. E da mesma forma como nós temos que ver o mover de Deus, também nós temos que estarmos apercebidos o mover de Satanás. O que Deus fez, nós sabemos. E nós temos que saber também o que o Satanás fez e o que Satanás vai fazer. Porque nós já estamos numa hora tardia, estamos num tempo terrível, escuro, né? E nós sabemos que os personagens de Deus, Deus já manifestou. Os personagens de Deus, os homens de Deus, né? Apocalipse 10, 1 a 7, Deus manifestou o profeta, o irmão William Marion Branham. E Apocalipse 10, 8 a 11, Deus manifestou o ministério de João, através do pastor Osmar Rodrigues Costa. Então nós conhecemos o mover de Deus, nós conhecemos o mover dos personagens de Deus. E a igreja do Senhor, meus irmãos, ela está preparada. Nós estamos preparados para o arrebatamento. Certo? Vocês creem nisso? Porque nós já temos a fé do rapto. Não é algo que vai vir, é algo que já veio. E é algo que nós já sabemos o que é. E se nós sabemos o que é, nós temos aquilo. Porque aquilo está guardado dentro do nosso coração. Deus levou o profeta, Deus levou o pastor Osmar. Mas Deus deixou a sua palavra guardada dentro do nosso coração. Porque a promessa de Deus diz assim, meus irmãos: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É um trono só. E o trono do Senhor é o nosso coração. É o coração do homem. É aonde Deus se assenta. É aonde a palavra do Senhor se assenta. No nosso coração, na nossa alma. Não é na cabeça. O trono do Senhor não é no cérebro. Não é no espírito. Não é na cabeça. É 30 centímetros abaixo. É na alma. É no coração. É o trono do Senhor. É aonde cada vencedor está sentado com Ele.
Porque o vencedor, meu irmão, não é o de fora. Não é a carne. A carne vai sofrer até o final. Mas o vencedor é a alma. É o de dentro. É a sua eleição. O irmão Branham diz, é o homem interior. Esse homem exterior, o nosso corpo, a nossa carne, sofre tentação, falha, é fraca. Davi disse, meus irmãos, o Senhor sabe do que nós somos formados. A estrutura do que nós somos formados. Por isso que Jesus veio e derramou seu sangue por nós. Porque Deus sabe que nós somos formados do pó, que nós somos fracos, falhos. O irmão Branham vem e diz que nós vamos com este carrapicho até o final. É uma luta. Então você não tem que olhar a luta no seu homem exterior, na sua mulher exterior. Você tem que ver que você venceu na sua alma, no seu interior, dentro do seu coração. O homem interior é o vencedor. Há o que vencer, é o homem interior. Certo? Por isso que ao que vencer se assentará comigo no meu trono. E o trono do Senhor é o nosso coração, é o seu coração, é a sua alma. Por isso que você, a sua alma, o de dentro, está sentado com Cristo, porque você venceu. Você venceu toda a incredulidade desses últimos dias. Você venceu toda a interpretação nesses últimos dias. Você se sente assim, um vencedor? Você não é um derrotado. Nós não somos derrotados. Nós não somos fracassados. Nós somos vitoriosos, meus irmãos. Porque a palavra de Deus declara o que nós somos. Agora, meus irmãos, se a palavra de Deus fala que nós somos vencedores, como que eu vou falar que eu sou um derrotado? Como que você vai falar que você é uma derrotada? Um derrotado? Não! A palavra de Deus diz, há o que vencer. Só que você tem que ler essa Bíblia direito. Você tem que olhar lá e ver seu nome ali. Eu, Adriano dos Santos, venci. Você venceu. Você coloca o seu nome ali. Certo? Porque esta palavra manifestou a cada um de nós. A palavra falada, a palavra pregada por João, de Apocalipse 10, 8 a 11, manifestou cada um de nós. Por isso, os filhos são a manifestação da palavra falada por João. Certo, meus irmãos? Os filhos de Deus. Então, nós temos que entender que o mover de Deus, que a igreja está preparada. Mas e o mundo? O mundo tem que se colocar na sua ordem também. Os acontecimentos antes do rapto. Certo? Então nós temos que ver o que Deus fez. O que falta para nós agora? O rapto. Para a igreja, o rapto. É permanecermos em ordem, é permanecermos na fila, do jeito que o profeta deixou, do jeito que o pastor Osmar deixou, não tomarmos nenhuma doutrina errada, não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Então nós temos que ficar quietinho, que é igual o irmão Branham falou do astronauta, né, que entra lá na nave espacial. O que ele tem que fazer, meu irmão? Ele tem que fazer nada. Ele tem que ficar quieto no seu lugar. E nós temos que ficar quieto no nosso lugar, na presença do Senhor, na palavra. Você pensou, se o astronauta, na hora da contagem regressiva, ele sai da cabine e vai dar uma voltinha para o lado? Ó, deixa eu ver aquele circuito ali. Não é ele que tem que ver aquilo. Ele tem que ficar lá quietinho, lá, em posição. A mulher fica na posição de arrebatamento. O astronauta, quando ele vai ali ser lançado ao espaço, na nave espacial, ele tem que ter a roupa própria, não é? O astronauta não é assim? Da mesma forma, o homem tem que ter a sua vestimenta própria, como cristão.
Tem que estar vestido na posição de arrebatamento. Senão nem na nave você entra. O astronauta, se não tiver ali a roupa de astronauta, nem na nave ele entra. Como é que ele vai lá para o céu? Para o espaço? De short, bermuda? Não vai. E nem o cristão vai para o céu. Assim. Da mesma forma a mulher, meus irmãos. As senhoras, minhas irmãs, têm que estar vestida, porque a senhora é astronauta do Senhor. Então a senhora tem que estar também com a vestimenta cristã, em posição na sua vestimenta, no seu cabelo. Tem que estar em posição, tudo em ordem. Tem que fazer o quê? Nada. Só crer. O astronauta entra ali na nave espacial e ele simplesmente crê, diz o Mombrana, na ciência. E observa a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da mesma forma o crente, ele simplesmente permanece na fila, permanece na nave espacial, na palavra do Senhor, na revelação dos 7 selos. E ele simplesmente fica ali crendo em Deus, crendo na contagem regressiva de Deus, 7 selos, os 7 trovões revelados, certo? Então, meus irmãos, não vamos fugir do tema, da linha de raciocínio, de pregação, mas a besta que subiu da terra. Então vamos ver aqui o que tem que acontecer com o mundo, certo? A parte do mundo. Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu da terra. Versículo 11. E amanhã estaremos falando sobre a imagem da besta, certo? O concílio ecumênico de igrejas. Amanhã não percam, estaremos dando continuidade ao capítulo 13, estaremos falando sobre a imagem da besta, a união das igrejas, certo? Porque as coisas estão acontecendo, desde o tempo do irmão Brana. Mas, vamos ver aqui esta besta que surgiu da terra. A marca da besta, parágrafo 158, mensagem de 1954, tá? Vamos acompanhar aqui até a cronologia das mensagens do irmão Brana, que o irmão Brana não mudou. O que ele pregou em 54, ele pregou em 63, certo? Se você vai no aplicativo A Palavra Original e faz uma pesquisa, você vê todos os parágrafos que o irmão Brana diz sobre isto, e em cada ano que ele fala, em cada pregação que ele fala sobre isso, ele não mudou. Ele só veio trazendo mais luz, certo? Sempre trazendo mais luz. A marca da besta, parágrafo 158. E leremos mais embaixo no capítulo 13 de Apocalipse aqui. E veja aqui no versículo 15, e agora, só um minuto. Quero retornar antes disso. E veremos aqui onde ele estava de pé, aqui junto ao litoral. Agora, se somente puder chamar o lugar onde versículo 11, o irmão Brana quis dizer, não versículo 15, versículo 11, Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Houve uma besta que subiu do mar, e há uma besta que subiu da terra, certo? A mesma besta, é o mesmo diabo, só que uma igreja sobe do mar, e a outra igreja sobe da terra. É um poder religioso que sobe do mar, e outro poder religioso que sobe da terra, certo? Um poder religioso vem de Roma, muitos povos, multidões, quantidade de gente, e o outro, o irmão Brana diz aqui, e vi subir da terra outra besta, não da água, 159, da terra. Então, se a grande quantidade e multidões de povos é água, então isto é onde não havia povos. Esta besta que surgiu da terra é onde não existia povos. Este poder que subiu da terra surgiu
onde não havia gente, não era popularizado ainda. Certo, meus irmãos? Então, isto é onde não havia povos, os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Religião de Jezabel, 1961, parágrafo 34. O Mombrana diz aqui, ó. Vocês observaram em Apocalipse 13, todas as outras bestas tiveram que emergir do mar, águas. Apocalipse 17, 17 diz, as águas que vistes são povos e multidões. Irmão Brana, em outra mensagem que vamos falar amanhã, ele fala, irmãos, que isto vem da Europa. A besta que vem da Europa, porque vem de Roma. Era onde era? Multidões, tinham gentes, né? Todo papa que surgiu ali do lado da Europa. De Roma, da Alemanha, da África, continente africano. Durante esses 2000 anos. Porque esta besta, ela surgiu há 2000 anos atrás. A besta que surgiu do mar, das águas. Agora, existe uma besta que surge da terra. O irmão Brana vem e diz aqui. As águas que viste são povos e multidões. E todas as outras bestas durante as eras. Certo? Todos os outros papas surgiram da água. E densas multidões de povos. Mas quando os Estados Unidos surgiram, eles vieram da terra onde não havia povos. Foi quando os ingleses, meus irmãos, quiseram buscar uma nova terra. Fugir ali do continente europeu. E eles vieram para os Estados Unidos, aonde não havia povos, gente, multidões. Foi quando surgiu os Estados Unidos. Foi quando os ingleses vieram para a América, em busca, diz o irmão Brana, de uma nova terra. E quando eles vieram, meus irmãos, o irmão Brana vem e diz que a América foi levantada por evangélicos, por cristãos. Ela não foi levantada por católicos. Mas os Estados Unidos, eles foram levantados, homens evangélicos, crentes, certo? Por isso que os Estados Unidos, ele é um país protestante, ele é um país evangélico. Os próprios movimentos pentecostal surgiu nos Estados Unidos, na rua Azusa, no tempo do irmão Brana, né? Aonde o irmão Brana vem lá na 7ª era e coloca amor fraternal. É o movimento pentecostal que surgiu através de William Seymour, lá na rua Azusa, um negro, que trouxe o poder da restauração dos dons do movimento pentecostal, do amor. Saiu da formalidade das igrejas luterana, metodista, e trouxe o movimento do amor fraternal, o movimento pentecostal, certo? Por quê? Porque os próprios Estados Unidos, eles vieram, surgiram através de crentes, de evangélicos. E quando surgiu os Estados Unidos, surgiu da terra, onde não havia povos, onde não havia gente, tinha os índios aqui, né? Mas, diz o irmão Brana, quando os Estados Unidos surgiram, eles vieram da terra onde não havia povos. E lembre-se, quando ele surgiu, ele parecia um cordeiro, parecia evangélico, parecia crente, quando os Estados Unidos surgiu. Agora, o irmão Brana vem e diz que os Estados Unidos, ele aparece em Apocalipse 13, porque ele é a besta, essa nação é a besta, é o poder que surgiu da terra. Assim como a igreja católica foi o poder que surgiu do mar, Roma, o Vaticano,
Lá na Europa, esta besta de Apocalipse 13, versículo 11, que subiu da terra, surgiu da terra. Então, meus irmãos, ele parecia um cordeiro, é o que nós lemos aqui, ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Parecia. Semelhante não quer dizer que é, certo? É semelhante a um cordeiro. 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Aí vamos ver aqui o que o irmão Branham diz sobre isso aqui. A marca da besta, parágrafo 159. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. 160. A marca da besta. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Não um cordeiro. E parecia, por quê? Porque os Estados Unidos, quando surgiu, foi levantado por crentes, por evangélicos. Não é igual ao Brasil, que foi levantado pelo catolicismo, pelos jesuítas, né? E outros países que foram levantados também, colonizados ou explorados, né? Pela religião católica, dominante, porque dominava o mundo. A igreja católica dominava a Europa. A besta que subiu do mar. E agora, quando surge esta besta que surge na terra, este poder, ele parecia um cordeiro. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Não um cordeiro. O que é isto? É nosso búfalo americano. É um animal americano. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Era um búfalo, diz o irmão Branham. O que é isto? É nosso búfalo americano, com 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. Claro, veja, aí está ele, 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mostrando, meus irmãos, que esta besta é os Estados Unidos, de Apocalipse 13, é os Estados Unidos, é a América, este poder. Por isso que você vê que os Estados Unidos é uma nação mais poderosa do mundo hoje. Ela domina o mundo hoje. Assim como o dragão, Roma imperial, dominava o mundo nos seus dias, há 2000 anos atrás. Os Estados Unidos domina o mundo hoje. A maior nação que existe, os Estados Unidos. Quem faz frente aos Estados Unidos? Qualquer guerra que tem, os americanos estão lá, quer chegar e manda. Por quê? É um poder, é uma besta que surgiu para dominar. E ela aparece aqui em Apocalipse 13, versículo 11. E os 2 chifres é um búfalo americano. Agora, o que representa aqueles 2 chifres? Nós temos que entender o que representa aqueles 2 chifres, certo? Mas então, o que fez ele? Veja, aí está ele, 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas então, o que fez ele? Ele tinha liberdade de religião primeiro. Ele atuava como cordeiro. Os Estados Unidos atuava como um cordeiro. Começou como um país evangélico. Ele falava como cordeiro. Mas recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro. Ele era um cordeiro. Começou como cordeiro. Certo? Diz o irmão Branham. Mas a Bíblia fala, e falava como dragão. Falava como Roma imperial. Dragão vermelho. Falava como uma besta que subiu do mar. Mas recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro. Ele era um cordeiro. Este país tem só 150 anos de idade. Vocês sabem, apenas um cordeiro. E então, falava como dragão. É o mesmo Satanás. É o mesmo diabo. Que operou em Roma imperial. Que operou durante 2000 anos na Roma papal. É o mesmo diabo levantando este poder que subiu da terra. Que subiu na América. Que subiu nos Estados Unidos.
ou que surgiu. Mais fácil de entender, né, meus irmãos? Igual o irmão Brando diz aqui. Igual o irmão Brando diz aqui. Mas quando os Estados Unidos surgiram, eles vieram da terra. A besta que subiu, a besta que surgiu da terra, dos Estados Unidos. E ele era um cordeiro. Este país tem só 150 anos de idade, vocês sabem, apenas um cordeiro. E então falava como dragão, e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, o dragão vermelho. O mesmo poder de dominar o mundo que Roma imperial tinha, os Estados Unidos têm. Como que Roma dominava o mundo, o dragão vermelho? Através da espada, através da guerra, certo? Através da força. Como que os Estados Unidos dominam o mundo? Através dos armamentos bélicos, dos tanques de guerra, dos caças, dos aviões, do exército, da força. É o mesmo poder, é o mesmo dragão. Exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, o dragão vermelho, e faz que todos os que estavam na terra e que habitam na terra adorem a besta. Todo mundo tem que se curvar perante os Estados Unidos. O próprio comunismo, quando não se curva, os Estados Unidos querem fazer guerra com eles. E faz que todos que estavam na terra e que habitam na terra adorem a besta, cuja chaga mortal foi curada. Aquela chaga mortal de Roma imperial, que ela foi vencida naqueles dias, ela foi curada. E ela passou para Roma papal e chegou nos Estados Unidos, dominando através da força, da guerra. Certo, meus irmãos? Apocalipse 13, versículo 11. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então aqui, meus irmãos, este búfalo, este animal semelhante a um cordeiro, 2 chifres semelhantes a um cordeiro. O que o irmão Brando diz? O irmão Brando diz aqui, meus irmãos, por que não somos uma denominação, 1958, parágrafo 38. O irmão Brando diz aqui, ó, escarlata, na Bíblia representa realeza. A cor escarlata significa vermelho. O mesmo dragão vermelho estava manifestando agora numa nação que tem também a cor vermelha, escarlata. Ela estava vestida de escarlata, realeza. Foi a realeza da Inglaterra que veio para os Estados Unidos. E a própria bandeira dos Estados Unidos, meus irmãos, ela tem o vermelho, certo? Então aqui, a cor escarlata significa vermelho, e besta representa poder. Você notou que a besta que subiu do mar estava em Apocalipse 13? E quando você vê a besta subindo do mar, significa que este poder se levantava dentre o povo. Porém, em Apocalipse 13, quando surgiu este cordeiro, ele subiu da terra, não dentre o povo, Estados Unidos. Porém, então, depois que ele teve 2 pequenos chifres. Isso é importante, certo? Nós vamos entrar aqui um ponto muito importante que fala sobre aquela visão das 7 visões que o irmão Brana teve em 1933. 5 delas já se cumpriu no tempo do irmão Brana. O irmão Brana diz que faltava 2 para se cumprir, certo? Então vamos aqui. Ele teve 2 pequenos chifres. O que representa os 2 pequenos chifres? Os poderes civil e eclesiástico. Civil quer dizer o poder político. O
poder do Estado. Eclesiástico significa poder da igreja, poder religioso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está dando sono, não? Agora, Roma Imperial, presta atenção, Roma Imperial tinha o poder civil, político, do Estado, certo? Roma, o dragão vermelho, tinha o poder civil, político, dominava através do Estado, da política, da força. Quando o dragão vermelho passou para a besta, que subiu do mar, quando passou para Roma papal, poder da igreja, então, ali a igreja tinha o poder eclesiástico, o poder da religião, certo? Então a besta, ela teve o poder político e perdeu. E depois ela passou para o poder eclesiástico, o poder da igreja, aonde a igreja começou a governar o mundo através da religião. Mas esta besta agora, dos últimos dias, que vem da América, meus irmãos, ela tem os dois poderes juntos, porque ela tem os dois chifres, ela tem o poder civil e o poder eclesiástico, ela tem o poder da política e ela tem o poder da igreja, ambos os poderes vêm da América. E vi subir outra besta e tinha dois chifres. Esta besta tinha dois chifres. Esta besta tinha dois poderes, político e eclesiástico. Por quê? Porque o poder da igreja precisa do poder da política para poder matar, para poder fazer guerra. Sempre foi assim, meus irmãos. A igreja, quando ela subiu do mar, há 2000 anos atrás, como que ela matava? Ela matava através da política também. Porque ela começou a dominar a política. E esta besta de Apocalipse 13, que subiu da terra, ela tem esses dois poderes. Ela vai levantar esses dois poderes com ela. Então o Mombrão diz aqui, então ele recebeu o poder e falou como dragão antes dele. Por isso você simplesmente tem que anotar isto. Estamos entrando numa perseguição religiosa, com as mesmas coisas que eles fizeram na Roma pagã, há muitos anos atrás. É assim diz o Senhor. Agora, o que é isto? Assentava em uma besta um poder. Agora, este poder político, civil, e este poder eclesiástico, religioso. O irmão Branco diz aqui, meus irmãos, por que não somos uma denominação? Parágrafo 136, parte C do parágrafo. O irmão Branco diz assim, agora, vocês todos mantenham isto escrito. Presta atenção, meus irmãos. Haverá uma grande e poderosa mulher. A sexta visão do irmão Brana, ele viu uma mulher que se levantava na América. Certo? O irmão Brana nunca deixou muito claro que seria uma mulher ou seria uma igreja. Porque a mulher representa a igreja também. Mas vamos tomar o que o irmão Brana deixa cair aqui para nós. Haverá uma grande e poderosa mulher que se levantará ou será presidenta, ou ditadora, ou alguma grande mulher poderosa nesses Estados Unidos. Tem que ter uma mulher para comandar os Estados Unidos, para se levantar e ser uma presidenta nos Estados Unidos. Porque esta besta, ela tem o poder civil, ela tem o poder político. E esse poder político vem através da mulher. A queda vem através da mulher. Assim como a queda no Gênesis veio através da mulher. Porque Satanás usa a mulher. Satanás usa a igreja.
Então vamos aqui, haverá uma grande e poderosa mulher que se levantará ou será presidenta. Então tem que levantar uma mulher nos Estados Unidos, meus irmãos, que vai ser uma presidenta, que vai governar os Estados Unidos, como nunca houve, mas vai haver. Por quê? Porque a besta tem que se manifestar, na grande tribulação, os personagens da besta têm que aparecer em cena. Esta mulher presidenta nos Estados Unidos tem que aparecer em cena, porque os dois chifres, o poder civil, o poder político, é uma mulher governando os Estados Unidos. E tem uma coisa, meus irmãos, escuta isso aqui, e a nação cairá sob a influência das mulheres. Agora lembre-se, não sou eu que falo isso, eu não estou interpretando isso, certo, meus irmãos? Eu estou lendo o que o profeta diz. E a nação cairá sobre a influência das mulheres. Agora lembrem-se de que isto é assim diz o Senhor. Religião híbrida, 1960, parágrafo 27. Então, quando estas mulheres ajudassem a eleger a pessoa errada, as próprias mulheres americanas vão eleger a pessoa errada. Por que a pessoa errada, meus irmãos? Porque uma mulher não foi levantada, nunca Deus criou uma mulher para governar. A Bíblia diz, Ele te dominará. Mas Satanás coloca uma mulher para governar. Esta besta de Apocalipse 13, este país chamado Estados Unidos. E então, quem vai colocar ela lá? O voto das mulheres. Nunca na história dos Estados Unidos uma mulher foi eleita presidente. Tem que acontecer. Então, quando estas mulheres ajudassem a eleger a pessoa errada, então eu vi uma grande mulher se levantar nos Estados Unidos, bem vestida, a visão dele, bem vestida e bonita, mas de coração cruel. Ela guiaria e dirigiria esta nação à ruína. Agora, eu tenho isso em parênteses, talvez a Igreja Católica. Mombrano viu uma mulher. Aí ele colocou, pode ser a Igreja Católica. Certo? Entre parênteses, as anotações dele. Pode ser a Igreja Católica. Só que, esta besta, ela tem 2 chifres. Ela tem 2 chifres. Um chifre é o poder civil, político. Aonde vai ser levantada uma mulher para dominar aquele país. Para governar aquele país. E ela vai levar aquele país à ruína. Diz o irmão Brana. Religião híbrida, parágrafo 27. 1963, o segundo selo. Parágrafo 277. É estranho. Os Estados Unidos são o número 13. E uma mulher. Você vê que a própria estátua da liberdade, que representa o símbolo americano, a nação americana. Uma mulher, com a tocha na mão ali, simbolizando aquela nação americana. É estranho, os Estados Unidos são o número 13. E uma mulher. É estranho, ela até mesmo aparece no capítulo 13 de Apocalipse, que lemos aqui. Nós começamos com 13 listras. A bandeira dos Estados Unidos tem 13 listras. Certo? Treze estrelas, tudo 13. Tudo é 13, 13, 13, 13. 13 listras, 13 estrelas. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse, os Estados Unidos. Porque essa besta, ela surge da terra. Ela vem, este poder vem da América. No poder político, uma mulher que vem da América.
da maior nação que existe, para dominar, para governar. O tempo todo, tudo é mulher, mulher, mulher. O tempo todo, 278, segundo selo. E finalmente terminará. Eu predigo, uma mulher a controlará. Lembrem-se, isto foi há 30 anos que eu disse isto. E as 7 coisas que eu predisse, 5 delas já se cumpriram. Mombrana fala dos 3 ismos, né? Fascismo, nazismo, qual que é o comunismo, né? O carro em forma de bolha, né? Que dirige sozinho, que as pessoas estavam conversando e o carro dirigia, as visões que o Mombrana teve. E já existia. Você acha que quem criou o carro que dirige sozinho foi o, como é que chama o? Hã? Não. Esse do, como é que chama? O Elon Musk, isso já existia no tempo do irmão Brana. O carro que dirigia sozinho, já existia no tempo do irmão Brana. Só que o irmão Brana falava, só não tinha rodovias para isso. Mas já cumpriu. Aquela ponte que estavam construindo lá em Jeffersonville, que caiu, não lembro quantas pessoas, 7 ou 14, não recordo. Mas 5 das profecias do irmão Brana já tinha acontecido no tempo do irmão Brana. Faltava só surgir uma mulher como presidenta nos Estados Unidos. Que no tempo do irmão Brana até pensou que poderia ser a Jacqueline Kennedy. Que poderia dominar os Estados Unidos, como Jezabel dominou Israel através de Acabe. O irmão Brana pregou sobre isso, a religião de Jezabel. O irmão Brana pensava que seria Jacqueline Kennedy. Então você vai ler, você vai encontrar o profeta falando isso. Aí o irmão Brana diz aqui, finalmente terminará. Eu predigo, uma mulher a controlará. Lembrem-se, isto foi há 30 anos que eu disse isso. E as 7 coisas que eu predisse, 5 delas já se cumpriram. E estão com o homem ali. Agora, para introduzi-la. E vocês elegem através de sua política. Sim, muito bem, diz o irmão Brana. Os 2 chifres, uma política. Uma mulher presidenta. Nos Estados Unidos. Mombrana vem e diz aqui, meus irmãos, isso está, é claro, como ler um jornal. Porque foi revelado. Porque o profeta revelou. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 405. Mombrana diz aqui, veja, a profecia que o Senhor me deu em 33. Como isto aconteceria? Permitiriam que as mulheres votassem. Ao votar, elas elegeriam a pessoa errada. 7 coisas foram dadas, e 5 delas já aconteceram. A coisa seguinte foi uma grande mulher. Então, tem que surgir uma grande mulher nos Estados Unidos. Aí o irmão Brana vem e diz, uma igreja, um poder. Ou algo assim. Assumiria estes Estados Unidos para governar. Uma mulher, poder político. Uma igreja, poder eclesiástico, poder religioso. Certo? Um poder, o poder da besta. A besta que vi subir da terra. Tinha 2 chifres, poder civil e poder eclesiásticos. Poder civil, uma mulher como presidenta. Então, a 7ª visão que o Mombrana viu, ele fala aqui. Então, eu os vi como se fossem cinzas, derribados quando chegou ao fim. Era o tempo do fim. Quando o irmão Brana, na 7ª visão dele, ele viu todos os Estados Unidos em chamas. Ah, foi lá em 11 de setembro. Não, não foi 11 de setembro. Porque todos os Estados Unidos em chamas será na 3ª Guerra Mundial, meus irmãos.
será depois que levantar uma mulher presidenta. Primeiro tem que cumprir a sexta visão. Tem que acontecer os Estados Unidos levantar uma mulher presidente. E ela vai levar aquela nação à ruína. Ela vai levar aquela nação à Terceira Guerra Mundial. E então, o irmão Branham viu todos os Estados Unidos em chamas, por causa das bombas atômicas. Era o tempo do fim. Agora, e o outro chifre? É o poder religioso. Que tem que vir da onde? Da terra. Que tem que vir da onde? Dos Estados Unidos. É o que tem que acontecer, meus irmãos. Atos do Espírito Santo, parágrafo 87, 1954. Escute isso aqui. Eu creio num desses dias gloriosos, quando esta confederação unida da igreja se reunir, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos. Eu creio num desses dias gloriosos, quando esta confederação unida da igrejas se reunir, e o novo Papa, tem que surgir um novo Papa. Nunca veio um Papa dos Estados Unidos, meus irmãos. Tivemos um Papa agora da Argentina, que já nunca houve um Papa em 266 Papas que existiu. Nunca houve um Papa que veio das Américas, e agora surgiu um da Argentina. Mas o irmão Branham diz aqui, ó, eu creio num destes dias gloriosos, quando esta confederação unida de igreja se reunir, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos, e for colocado ali, de acordo com a profecia. Então, eles formarão uma imagem à besta. Eu lhes digo a verdadeira igreja de Deus será juntada. Certo, meus irmãos? Os dois poderes desta besta que subiu da terra, dos Estados Unidos, civil e eclesiásticos, político e religioso, vem dos Estados Unidos. Uma mulher presidente que vem dos Estados Unidos, e um Papa que vem dos Estados Unidos. O novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali, porque é a besta que subiu da terra. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Esta besta dos Estados Unidos faz até fogo descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Então, meus irmãos, e fazia grandes sinais, e exerce o poder da primeira besta, sua presença, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. O que o irmão Branham diz aqui? A marca da besta, parágrafo 160, 161. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a bomba atômica. Você vai pensar assim, é fogo, saber. A gente pensa assim, né? Mas o profeta vem e diz aqui, entre parênteses, a bomba atômica. Isso, irmãos, é igual você vê lá a Coreia do Norte faz esses testes nucleares. Os Estados Unidos também vai fazer sinais, que até fogo, a bomba atômica vai descer do céu. Para quê? Para poder amedrontar o povo. E engana
os que habitam na terra com sinais. A bomba atômica e de hidrogênio, uma nação astuta e inteligente, e assim por diante, enganando as nações através destas coisas. Coloca medo, não é? Quem vai fazer frente com a besta? Com os Estados Unidos? O que eles fizeram com os japoneses? Colocaram medo. Que até a bomba atômica, fogo foi lançado no Japão, meus irmãos. E destruiu Hiroshima e Nagasaki. Acho que é assim que fala, né? Estes Estados Unidos chegarão a um tempo quando a igreja, um papa dos Estados Unidos, e o Estado, uma presidenta dos Estados Unidos, se unirão. E os protestantes e os católicos juntarão suas coisas para combater os comunistas. Isto está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. Amém? A besta que subiu da terra. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Amanhã estaremos falando sobre a imagem da besta. Porque esses personagens, eles têm que aparecer. Porque quando eles der espírito à imagem da besta, o que o irmão Branham diz, irmãos? Que quando a noiva sobe, Satanás desce e se encarna no Papa. Então o espírito, igual aconteceu lá, na primeira era, que o anticristo desceu, aqui quando a noiva sobe, quando der o rapto, Satanás desce, o anticristo desce, e se encarna no Papa. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, nós vamos falar disso amanhã, certo? Que Deus continue nos abençoando. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por tua palavra nesta noite, Senhor, pelos esclarecimentos que o Senhor tem colocado diante de nós, para que nós possamos ver aquilo que Satanás tem a fazer para o mundo ainda, Senhor. Sabendo que a tua igreja, o corpo místico do Senhor, a imagem de Cristo já está formada, Senhor. Já está guardada e protegida por ti, selada com o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe a cada dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.